sobre... Meu Deus, toda vez eu me esqueço. É sobre... os gêneros e tipos textuais, né? E também sobre coesão e coerência. Essa última parte desse módulo 3 é sobre coerência e coesão. A gente viu no nosso último encontro, a gente já viu as questões de coerência de gêneros e tipos textuais e os textos multimodais, rapidamente, o que tinha sido. E agora a gente vai para isso, coerência e coesão. Coesão, tem gente aí com o microfone aberto. Coesão e coerência. Ô, Rayane, teu áudio está aberto. Acho que é você, Rayane. Peraí, eu vou fechar. Eu posso fechar aqui o seu áudio. Pronto, fechei. Coesão e coerência são dois elementos extremamente importantes. Desculpa. Tranquilo. Foi o Mina aqui. Na construção de um texto. Sem a coesão, não seria possível a gente transformar uma sequência de palavras num todo organizado, quer dizer, num texto. A palavra texto, o nome texto, vem do latim, que é praticamente igual, textum, e essa palavra em latim significa, a gente traduz isso em português de duas formas possíveis. Uma delas é por texto, e a outra, que é o primeiro sentido no latim, é o de tecido. Então, se você olhar um tecido muito de perto, você vai ver que eles são diversos fios entrelaçados. Esse entrelaçado se chama trama. Um texto é, vamos dizer, metaforicamente, a mesma coisa que um tecido. As ideias, as palavras, essas coisas, elas têm que estar bem urdidas, bem organizadas, bem entrançadas, para poder esse texto ser realmente um texto. Isso é a coesão que vai fazer isso. Coesão e coerência desempenham funções diferentes dentro de um texto e são muito importantes para entender como a gente pode e deve fazer uma boa redação. Coesão e coerência são elementos diferentes e, no entanto, muito importantes para a produção de todo e qualquer tipo de texto. Um texto pode ser coeso e não ter coerência nenhuma. Coerência. Pode ser completamente incoerente. Ele pode ser todo estruturadozinho, organizadozinho, mas não ter início, meio e fim. É como a coesão trata da organização da frase, enquanto a coerência trataria do texto ter início, meio e fim. Não serem três textos diferentes, mas essas partes, início, meio e fim, constituírem um texto, um único, um todo. Ambas, coerência e coesão, possuem em comum apenas o fato de serem relacionadas com as regras essenciais para a produção de um bom texto. O ponto principal da coesão textual são as regras de gramática. Então, repare que... Oi. Repete a definição de coerência, por favor. O senhor tinha falado que a coesão trata da organização da frase, e a coerência, eu não peguei bem direito. Trata do início, meio e fim de um texto. Mas vai ficar claro já, não se preocupe, não. Aí, voltando ao que eu disse, né? O ponto principal da coerência são as regras, a obediência às regras da gramática. Portanto, a isso que essa articulação interna, a organização, a frase está toda certinha. A gente ter o sujeito, o verbo e o complemento, e tudo bem organizadozinho, bem estruturadozinho. A coerência textual, de sua parte, trata da articulação
externa e mais profunda do texto, o seu conteúdo. Quer dizer, você tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo ligado com ele, que esteja relacionado com ele, não seja uma outra coisa, não seja um outro texto. Então, ele vai tratar que o conteúdo seja o mesmo, não mude de conteúdo, e o outro é que as frases estejam bem organizadas, a gramática seja seguida. Para atingir o objetivo de passar uma mensagem clara e compreensível, um bom texto deve conter alguns elementos que facilitem o entendimento do leitor, seguindo uma linha de pensamento que possa ser acompanhada e entendida. Isso para um texto ser compreensível. A gente precisa disso. Ele deve conter esses elementos que facilitem o entendimento, seguindo uma linha de raciocínio que possa ser acompanhada e entendida. Porque não adianta nada ela estar ali e você não entender nada. Eu vou compartilhar a tela com vocês de umas coisas que estão lá que está no material que eu vou disponibilizar hoje lá no SIGA. Sobre o SIGA, duas coisas. Eu não entrei ainda, eu entrei logo cedo hoje no SIGA. Eu já vi que muita gente já fez a avaliação, mas eu notei que a minha bateria está acabando, deixa eu me conectar aqui. Eu notei que tem, pelo menos na hora que eu entrei, havia menos gente, tinha feito a avaliação do que da vez passada. Então, se alguém estiver faltando isso, por favor, vá lá para fazer, porque ela vai até hoje às 23h59. Essa é a última, é a avaliação do módulo 2. A do módulo 3 eu já fiz, terminei agora há pouco de elaborar as questões, não preparei ainda, mas ela vai ser liberada, eu digo hoje, mas na verdade já é amanhã, né? Que é depois que essa atividade que está rolando ainda, de 23h59, acabar, começa a outra, que é a primeira atividade do módulo do segundo bimestre. Então, com essa atividade, que eu vi que as notas foram muito boas, graças a Deus, até agora está chovendo, mas também está fácil, diga aí. Essa é a segunda atividade do primeiro bimestre, essa aqui está rolando. Essa que vai entrar à meia-noite é a primeira atividade do segundo bimestre. E aí, mas ela está igualmente fácil. Só peço a vocês que, se prestaram atenção nas aulas, depois leiam o material. Eu tirei todo o conteúdo, está tirado desse texto que vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho lá no SIGA. Então, eu tirei toda a atividade dele. Basta vocês lerem com cuidado esse texto. Vão ser 7 questões de novo. Professor. Diga lá, Gustavo. As suas provas presenciais são mais difíceis do que essas atividades. Não faço prova presencial há mais de 5 anos. E mesmo que eu passe a presencial, ela pode ser feita com consulta. Agora, eu não faço 7 questões, não. Eu faço mais, porque vocês vão ter tempo suficiente. Libera a prova com consulta se for presencial. Por que o senhor libera com consulta se for presencial a prova? Primeiro, professor... Porque duas coisas de prova com consulta. Às vezes as pessoas acham que prova com consulta é mais fácil. E não é. Para quem estudou, a prova com consulta é fácil. Vamos imaginar que numa prova presencial, numa aula presencial, a gente ia ter muito mais conteúdo do que a gente está tendo aqui. Porque aqui eu estou compactando uma série de coisas. Então, na aula presencial, numa aula de fato presencial, a gente ia ter muito mais coisas, muito mais textos e outras coisas para ver. Então, eu uso muito texto, especialmente o livro-texto e outros materiais. E todos esses textos, todo esse material, eu uso assim. Preparo as aulas quando é na aula presencial, a partir daquele livro-texto. Eu não uso em sala de aula. Nunca uso. Tanto que nas minhas aulas, os alunos, a cada mês levam um livro de português uma ou duas vezes.
porque eu passo umas atividades do livro e as pessoas têm que me trazer aquelas atividades. E é só para isso que eu quero, e nem precisa levar o livro, porque você pode respondê-las no seu caderno e para eu dar o visto, só isso. Mas eu uso o livro para preparar as aulas, 2 aulas, se você vir minhas aulas e o livro, eu estou falando tudo que está no livro e ainda outras coisas. Mas aí, na hora da prova, eu tiro, como eu faço aqui, eu tiro todos os conteúdos a partir do livro e você pode consultar o livro. O problema é que muitas vezes são 3 capítulos para fazer uma prova. Se você não leu, se você não estudou o livro, se você não fez uma lista de pontos, um índice seu, remissivo, chegar na hora, se você não leu, você tem 100 minutos para fazer a prova. Você vai ter que ler os capítulos. As questões podem aparecer numa ordem completamente fora da ordem que está lá no livro. O que é que vai acontecer? Você, para responder a primeira questão, pode ter que ter lido até a última página. O quanto tempo você já perdeu aí? Aí, quem não estudou, a prova com consulta é a pior que tem. Para quem estudou, para quem leu o material, para quem fez anotações, aí é muito simples. Entendi. Por isso que eu faço com consulta. Porque eu ajudo a quem quer ser ajudado, e quem não quer ser ajudado, eu dou a corda, ele pega, amarra no pescoço, faz o nó, pendura na árvore e se joga. Eu só dou a corda. O que ele vai fazer com ela é um problema dele. Vamos lá, vou compartilhar agora a tela com vocês. Começou? Sim. Pronto, vou para cá. Aqui estão, olha, os elementos importantes na coerência textual. Que elementos são esses? Isso daqui, ó, presta atenção nisso. Escrever de forma clara, de forma simples, de forma objetiva e de forma concisa. O que significa isso? Não vai escrever usando palavras muito difíceis, não vai escrever frases muito grandes, privilegie frases mais curtas e, por consequência, seja objetivo, vá direto ao ponto, não fique arrodeando demais para chegar a ele. E conciso, vejam que isso aqui faz tudo, é uma sequência. Ser simples, ser claro, ser simples, objetivo e conciso, faz tudo parte de uma sequência que a gente segue. Se eu sou objetivo, por consequência, eu sou conciso também, porque eu evito arrodear demais para chegar no ponto. Quando a gente for estruturar o texto, o que significa estruturar o texto? Depois, se vocês quiserem, lá no meu canal do YouTube, tem aquele mesmo canal onde eu deixo aquelas aulas, só que elas ficam não listadas, né? Só vocês que têm o link é que acessam a elas. Mas eu tenho ali umas aulas públicas numa playlist chamada Curso de Português Instrumental. E numa daquelas aulas, são 5 aulas, e numa delas tem uma sobre como escrever uma redação. E aí eu dedico, acho que uns 40 a 50 minutos só como a gente estrutura um texto. A organização das ideias principais, das ideias secundárias. Então, se vocês tiverem paciência, deem depois uma passadinha lá e talvez seja útil. Eu vou ver. Repete de novo, por favor. Oi? Repete de novo, por favor. O quê? Essa questão aí, que você está falando aí. Não, isso aqui é da estruturação do texto. A gente, antes de escrever um texto, tem que preparar a estrutura do texto. A gente não simplesmente pega o texto e já sai escrevendo. Não. Desse negócio aí da aula que o senhor disse que tinha. Não, ela está lá no canal. Você entra no meu canal, vá na playlist. Uma das playlists é Curso de Português Instrumental. Aí lá dentro tem 5 capítulos, 5 aulas. Uma delas é sobre essa daqui. Eu não sei exatamente qual é. Mas eu vou procurar e quando eu colocar esse vídeo, eu vou colocar o link nele, o cardzinho, para ir para essa aula, no final do vídeo. Aí aparece em cima essa sugestão de aula, né, para ir.
Aí eu vou procurar depois e coloco aqui nesse vídeo. Quando ele subir para o YouTube, eu já coloco o link para ir para essa aula que vai tratar disso daqui. Que é basicamente como a gente tem que estruturar um texto. Você, antes de escrever, você vai pegar uma folha de papel e escrever as ideias que você quer. Tudo que vier à sua cabeça sobre aquele tema. E depois você vai escolher quais são as ideias melhores. E aí você vai organizar para fazer como dar carne ao esqueleto. Tem até um texto interessante. Na Bíblia tem um texto interessante, que é uma metáfora muito bonita. Eu só não sei onde é que está. Deixa eu ver, acho que é Ezequiel. Onde é que está Ezequiel? Não sei se é Jeremias ou Ezequiel. Deixa eu ver aqui. 37. É um texto que trata sobre o camarada viu lá um vale cheio de osso seco. Não, então é Ezequiel 37. Eu estava em Jeremias, eu não sabia se era num ou no outro. Eu acho essa linguagem muito, muito, muito interessante para dizer o que é escrever um texto. Eu vou ler só um pedacinho. Depois, se vocês quiserem, deem uma olhada. Chama-se Livro de Ezequiel, capítulo 37. Não é o capítulo todo, não, é só um pedaço dele. Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, fez-me sair pelo Espírito do Senhor e me levou para o meio do vale. Ele estava cheio de ossadas. Fez-me circular entre elas em todos os sentidos. Eram extremamente numerosas na superfície do vale e estavam completamente ressequidas. Ele me disse: filho do homem, estas ossadas podem reviver? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ele me disse: pronuncia um oráculo sobre essas ossadas. Dize-lhes: ossadas ressequidas, escutai a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus a essas ossadas: farei vir sobre vós um sopro para que vivais, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei sobre vós pele, porei sobre vós um sopro e vivereis. Então conhecereis que eu sou o Senhor. Pronunciei o oráculo, blá, blá, e essas coisas vão acontecer. Vejam, esse texto eu olho para ele e sempre me vem à mente isso de quando a gente vai escrever um texto é como se fosse um corpo. Eu disse lá no início que a origem etimológica do nome texto tem a ver com tecido. Tem a ver com tecido. Mas, se a gente for pensar, para o texto ser escrito, a gente tem que organizar. Mesmo no tecido, para fazer um tecido, você tem que fazer uma série de coisas para conseguir entrançar aquele monte de linha. E eu penso um texto como um organismo. Então, essas coisas que estão ditas aqui, me parece um caminho de como escrever um bom texto. Porque diz aqui, olha, primeiro diz que tinha ossadas. Depois, essas ossadas vai graduando, diz. Porém, versículo 6, porém nervos sobre vós. Primeira coisa, né? Tem as ossadas. Esses nervos vão ser postos onde? Nas ossadas. Depois diz, farei crescer sobre vós carne. Terceira coisa, né? Osso, nervo, carne. Estenderei pele sobre vós, quarta coisa, e porei em vós um sopro e vivereis. Então, se a gente pensar o texto, tem esses 4 elementos. A gente tem que ter para um texto, a primeira coisa que a gente precisa para um texto é um esqueleto, sobre o qual a gente vai estruturar o nosso texto para que ele não fique mole. Imagine o ser humano sem esqueleto. Era uma geleia. Não se poria em pé de jeito nenhum. Um texto precisa ter essa estrutura. E essa estrutura, quem dá essa estrutura ao texto é esse esqueleto. É a gente escolher quais são as ideias principais. Então, se você vai escrever em tese, se você vai escrever alguma coisa, vamos pensar aqui numa redação do Enem, que é uma coisa bem prática, né? Se você vai escrever uma redação ali para o Enem, por questão de honestidade,
honestidade intelectual, a pessoa que vai corrigir a redação não quer saber se você é a favor ou contra aquilo, mas como você defende as suas ideias. Um exemplo bem polêmico. Se o tema no Enem tratasse sobre a questão do aborto, a legalidade ou ilegalidade do aborto, então você ia ter que se posicionar de acordo com os seus valores naquilo ali. O que pesaria? Em como você argumentaria defendendo a sua ideia. Não interessa se você é contra ou se você é a favor, mas em como você defende aquilo que você acredita. Isso sim interessa. Aí, veja lá. Você precisa, quando você vê o tema, você tem os textos motivadores. Então, você vai pegar um pedaço de papel e fazer uma lista. Primeira coisa que faz é fazer uma lista de todas as ideias que venham à sua cabeça sobre aquele texto, sobre aquela temática. Tudo que tem a ver. O que você puder, umas 20 palavras. Dessas 20 palavras, depois você vai escolher 3, 4 ou 5 delas. E dividir em 3. E se você escolheu 5 ou 6, pensar, essa daqui se relaciona com alguma delas, porque não dá para você ter 5 ideias principais. Você tem que ter 3 ideias que sejam boas e outras 2 ou 3 que se relacionem com essas, como se fossem subtópicos. Para você organizar, o meu texto vai ter o primeiro parágrafo, desconsiderando a conclusão. Eu estou pensando, a conclusão, em tese, num texto, é a última coisa que a gente escreve, né? A última coisa mesmo, porque a penúltima coisa é a conclusão. Aí você só escreve a introdução depois que você escreve a conclusão. Mas num texto assim, miúdo, dá, porque você organizando o seu texto, preparando o seu esqueleto, você já sabe tudo que você vai ter que dizer. Aí depois que você tem o esqueleto pronto, é que você vai colocar os nervos, você vai colocar a carne, você vai colocar a pele. Tudo isso está ligado com essa história de coesão e coerência. Porque se você seguir depois na leitura do texto, a imagem que me vem à cabeça é que estava um monte de osso, não os ossos do mesmo esqueleto estavam tudo junto. O profeta diz lá que começou uma balbúrdia, uma zoada, era osso se chocando com osso, e cada um procurando o osso que fosse o seu osso, e sai se juntando o osso daquele defunto específico e vai procurar o outro osso dele, não qualquer fêmur. Não, o fêmur dele, os dois, vão procurar e se encontrar e se juntar ao ilíaco e tudo isso sendo formado. É assim que a gente tem que compor um texto. Isso é coerência, isso é coesão. Depois que tudo está organizadozinho, aí vem os tendões, aí vem a carne, vem os músculos, vem a pele e, por fim, a parte principal, que é o que vai dar vida ao texto, esse sopro, que talvez seja a coerência, né, do texto. O texto ser todo um, ter início, ter meio e ter fim. Vejam, eu peguei um texto que a pessoa podia chegar a dizer, mas vai pegar um texto da Bíblia para fazer isso. Mas a gente tem diversas maneiras de ler um texto. O camarada pode ler. Vamos imaginar aqui, uma pessoa religiosa lê a Bíblia de um jeito. Uma pessoa não religiosa, mas que tem uma tendência religiosa, vai pegar o Código da Vinci e lê-lo como se fosse um livro de religião, como se fosse uma Bíblia. E tudo vai partir daquele livro de, porque olha, Dan Brown disse isso na página tal, citando que nem pastor de praça cita a Bíblia. E aí, a gente precisa ler os textos, às vezes, tendo essa visão para além do texto, às vezes. Então, para mim, sempre que eu vejo esse texto, na minha cabeça o que vem é como escrever um bom texto. Vamos lá continuar com a nossa... Então, isso daqui tem a ver com esse segundo ponto, com a estruturação, viu? O terceiro é estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico. Mas você só pode fazer isso se você definir os seus pontos, né? Se você montou o seu esqueleto. O cruzamento de ideias e a harmonia entre os fatos. Então, você vai ter que procurar essas ideias que se harmonizem dentro do seu contexto e estejam relacionadas com o tema. Propagar
a informação importante, com ênfase nas partes importantes. Quer dizer, dar importância àquilo que é importante. Expor informações suficientes sobre o assunto, isso implica o seguinte, meus caros, que você, no caso de uma redação do Enem, você tem que ter muita coisa na sua cabeça. No caso, por exemplo, eu vou escrever um texto. Vocês estão vendo diversas vezes, vocês, nessas aulas, pelo menos, já viram aqui uma parte da minha biblioteca. Tem aqui desse lado um monte cheio, com livro por cima de livro, livro por trás de livro. Então, eu tenho, na hora que eu vou escrever alguma coisa, aqui, eu tenho tudo que eu preciso, ou quase tudo do que eu preciso, e sem contar os outros livros de 1800, 1700 que estão aqui dentro do computador. Que aí eu tenho o meu material de pesquisa e de referência. Quer dizer, quando eu preciso expor informações suficientes, eu não sou uma autoridade sobre aquele assunto, então eu tenho que ir atrás de quem seja autoridade sobre o assunto. Olha, fulano diz isso, isso, isso e isso. Eu concordo com ele. Apesar de Cicrano dizer aquilo, mas a gente pode ver a debilidade disso, nisso. Mostrar que domina o assunto que está sendo apresentado. Coisas que devem ser evitadas na coerência textual. Uso desnecessário de palavras, que veja, seja simples, objetivo e conciso. Então, aqui, esse primeiro tem a ver com esse primeiro. Repetição de termos. Se você sabe qual é a ideia principal e quais são as ideias secundárias, você não vai ficar repetindo. Se você sabe o que você precisa escrever, se você organizou a sua ideia, dizer, o primeiro parágrafo eu vou falar sobre isso, o segundo parágrafo sobre isso, o terceiro parágrafo sobre aquilo outro, pensando numa redação tipo a do Enem, que você tem 5 parágrafos em média, né? A introdução, a conclusão e 3 de desenvolvimento, você define já o que é que eu vai falar no primeiro, o que vai falar no primeiro parágrafo do desenvolvimento, no segundo e no terceiro parágrafo do desenvolvimento, e como ligar esses parágrafos. Como fazer com que eles se referenciem, quer dizer, como dizer, por conta disso, considerando o que se disse antes, a partir desse ponto de vista, porque você está fazendo coerência. Professor, Pois não? uma coisa muito triste é quando você acaba a redação e percebe que o rascunho ficou melhor que o original. Mas você tem que pensar o seguinte, que se você fizer desse jeito que eu estou dizendo, o seu rascunho ainda está passível de modificação e o texto, mesmo o texto final, o texto que você entrega, se você pegar o seu texto que você entregou 2 dias depois, você ainda vai ter mais coisa para acrescentar. Porque às vezes o problema é que a gente vai no calor, na emoção e termina escrevendo sem parar para pensar, sem montar o esqueleto do texto. Repetição dos termos deve evitar. Ideias redundantes, quer dizer, se aqui é repetição de termo, aqui é repetição de ideias. Ideias que sejam redundantes, a gente não precisa dizê-las, tem que evitá-las. Contradições, veja, se você diz uma coisa num parágrafo, você não pode, no parágrafo seguinte, desdizer o que você disse antes. Porque aí você se anula, você anula o seu próprio texto. Existência de fatos isolados. Ora, se você não pode tomar como regra uma coisa que aconteceu uma vez na história da humanidade. Você tem que tomar como regra uma coisa que se repete, um fato que é experimentável. Um fato isolado não serve. Frases muito longas. Tem a ver com isso daqui, né? Simples, objetivo e conciso. Frases prontas, como o diabo foge da cruz. Esse tipo de coisa a gente tem que evitar o máximo possível. Uso de outros recursos que deixem o discurso pobre. Aqui tem um exemplo, depois vocês leiam isso daqui, um exemplo de um texto que é incoerente. Então, vamos ler. O quarto zagueiro. Geralmente, Oi? Diga. Geralmente, quando acontece isso do rascunho ficar melhor que a redação original, é pelo tempo, né? Você passa o tempo estruturando, texto e tal, mas o cara ficou bom, quando passar fica melhor ainda.
Aí você faz na sua cabeça como que você vai mudar, qual vai tirar, então risca com a caneta. Aí você escreve. Quando chega do meio do segundo parágrafo pro terceiro, aí o tempo já começa a apertar, você escreve mais rápido, aí tu corta a palavra, tu não quer rasurar, tu tenta encaixar, emendar. Tem isso também. A pressão. O quarto zagueiro, Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvida sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Peraí, você esperava e foi surpreendido? Percebeu que aqui não tem sentido, esse texto do cara foi incoerente? Porque se já se esperava, não havia surpresa. Porque a surpresa é uma coisa justamente que você não espera. Criando coesão textual. Então, aqui, vejam, para que um texto seja entendido de forma correta, é preciso que exista uma coesão harmoniosa entre as várias partes. Essa coesão é feita por meio de estratégias, havendo, assim, vários elementos que contribuem para a coesão textual. E a gente vai ver aqui alguns deles. Vejam, coesão há diversos tipos. Coesão referencial, coesão sequencial, coesão lexical. A gente vai ver cada uma delas. Coesão textual, referencial. Nesse tipo de coesão, são usados pronomes e expressões adverbiais para evitar repetição de termos já citados ao longo do texto. Você viu minha prima por aí? Ela quem? Minha prima. Ela disse que vinha hoje. Essa bolsa é minha. Onde está a sua? A sua o quê? Bolsa. Já arrumei todas as minhas malas, menos aquela. Aquela o quê? Mala. Coesão sequencial. Vai criando uma sequência em relação àquilo que já foi falado antes, né? Veja, perante aquele problema, obviamente tem um texto que vai referendar isso aqui, não foi fácil tomar uma decisão. Isto posto, tendo em vista essas coisas, continuaremos realizando nossa pesquisa. Coesão lexical. É a manutenção do assunto sem repetir palavras. Lexical tem a ver com o vocabulário. Por isso, a leitura é alguma coisa extremamente importante na hora de a gente escrever um texto, porque a gente só enriquece o vocabulário através de leitura. Lendo outros textos, a gente vai criando um vocabulário que Professor? não vai... Oi. O aluno Marcos, da 221B, mandou falar que a internet dele está caindo. Tá tranquilo. Depois, assim que ele puder, se ele não estiver conseguindo, ele depois veja a gravação. Tá, obrigada. Para não perder o fio. Certo? Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Os investigadores restantes, veja, para não usar pesquisador, o cara mudou para investigador, que é praticamente a mesma coisa. Aguardavam as conclusões. A savana estava repleta de leões e leoas. Esses maravilhosos mamíferos selvagens, veja, para não repetir, ele poderia ter substituído esses maravilhosos felinos selvagens, para não repetir esses maravilhosos leões e leoas. Então, veja, aqui é o que se chama o uso da hiperonímia, porque a hiperonímia é o termo geral. Mamífero abarca muito mais coisas do que somente leões. Mamíferos selvagens podem ser leões, podem ser zebras, podem ser ursos, podem ser, sei lá, chacais. Tudo quanto seja mamífero e seja selvagem está incluído aqui. Isso aqui é hiponímia, que é como se fosse um funil. Você tem o termo mais geral, mamíferos. Você tem aqui, depois vai reduzindo para selvagem, quadrúpedes, felinos, africanos, e vai reduzindo até chegar a leão. Ainda estou cozinhando o feijão. Quando acabar de fazê-lo, poderemos almoçar. Fazer o quê? Cozinhar o feijão. Esse lo aqui, esse pronome, está substituindo o cozinhar o feijão.
E aí tem algumas coisas que eu disse aqui, né? Veja que ele usou pesquisadores e investigadores, sinônimos. Mamíferos, leões e leoas mamíferos. Hiponímia e hiperonímia. Hiponímia e hiperonímia. Repetição, empregar termos repetidos com finalidade de realçar ou reforçar uma ideia, como enormes vontades, enormes esforços e enormes desilusões. Claro que você pode pensar, mas e pode repetir isso? Depende do efeito. Se você perceber que faz sentido isso daqui, desse jeito que está aqui, que é importante, que você quer enfatizar que a vontade foi enorme, que os esforços foram enormes, que as desilusões também foram enormes, é importante que o adjetivo esteja repetido em cada um dos substantivos, justamente para dar essa ênfase e esse realce sobre cada um dos substantivos. Nominalização é quando você usa termos que sejam da mesma família. Veja, felicidade, feliz e felicitar. Evitando, assim, repetir felicidade diversas vezes. Você usa o radical para expressar a sua ideia. Substitutos universais, o verbo fazer, por exemplo, é um deles. Claro, olha, evitem o coisa e o negócio. Porque eles são universais, mas eles não servem para aqui, né? Usar termos que substituem outros, como os pronomes, por exemplo. A gente viu aqui em cima, né? Ela. Cadê onde foi? Aquela, sua, são pronomes. Ela. Coesão por elipse. Elipse é quando você omite alguma coisa. Você omite alguma ideia ou alguma parte, né? Minha irmã foi ao mercado. Foi comprar arroz e feijão. Quem foi comprar? Ora, se não estou dizendo aqui quem foi o sujeito, por óbvio, deve ser o mesmo sujeito da oração anterior. Minha irmã foi ao mercado, para não repetir ou para não usar desnecessariamente o pronome ela foi comprar, você pode omiti-lo por elipse. Juliana e Renata são melhores amigas. Querem viajar juntas. Querem. Elas, Juliana e Renata. Em vez, poderia botar o elas, mas também poderiam omiti-lo, porque a ideia fica clara. Coesão por substituição. São usadas palavras que retomam outras já faladas, né? Meu pai pediu bolo de limão, eu pedi um de morango. Aqui até o um poderia até desaparecer. Mas aqui, se desaparecesse, ele seria por elipse, né? Se eu dissesse, repare, meu pai pediu bolo de limão, eu pedi de morango. Aqui seria coesão por elipse. Aqui é por substituição. Substituir o bolo de limão por esse... Eu vou chamar isso de artigo, mas isso, na verdade, é um pronome. Um dia depois, algum professor vai explicar melhor isso para vocês, mas talvez não caiba aqui. O que é um pronome? Pronome é aquilo que serve para substituir outra palavra. Adjetivo, o artigo é aquilo que acompanha um nome, determinando-o ou indeterminando-o. Aqui, um não está acompanhando o nome, tá? Ele está substituindo o bolo. Então, ele é um pronome. Meu pai pediu um bolo de limão, eu pedi um de morango. Esse um, bolo. Para a festa, ele comprou um terno novo. Eu vou comprar também. Vai comprar também o quê? Agora, aqui, veja, aqui, o também, eu não tenho muito claro se ele serviria como substituto. Eu vou comprar um também, talvez ficasse melhor. Eu vou até corrigir isso lá para quando mandar para vocês vir com correção, porque aqui está mais por elipse. Outros elementos que contribuem para a coesão textual. Uso correto da ordenação das palavras no período, quer dizer, você respeitar o máximo que você puder aquela sequência, sujeito, verbo e os complementos. Uso correto das desinências nominais, marcas de gênero e número, se a palavra está no plural, fazê-la no plural corretamente. Uso das desinências verbais, se você tem um sujeito no plural, ou um sujeito composto. João e Maria foram à floresta. Foram, porque João e Maria, então tem isso. E o uso correto, especialmente da preposição e da conjunção. Sabe por quê? Porque essas duas coisas vão contribuir muito para os processos de coesão e de coerência.
Veja aqui, uso correto de desinências verbais. Se a gente tivesse tirado o de, já ia pecar na coesão. Porque, lembra-se, a coesão está relacionada com as regras gramaticais. Quando eu falo de uso, o uso pede a preposição, o uso de alguma coisa, um complemento nominal. Então, se a regra gramatical diz que tem que ter esse complemento nominal regido da preposição de, se eu não faço isso, eu peco contra a coesão. Eu cometo um erro contra a coesão. Veja o exemplo do texto sem coesão. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tem o que dizer. Não, são só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Aí vamos ver esse texto com coesão e coerência. Porque isso aqui, vejam, é como se fosse uma pessoa no calor do sentimento dizendo isso. É como se fosse uma pessoa no calor do sentimento dizendo isso daqui. A gente, quando também vai usar algumas coisas, vai cortando, né? Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe. Não tem nada o que dizer. Isso são só palavras. Mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Perceberam a diferença? Isso aqui está mais acadêmico, mais científico. Isso daqui está errado? Não. Isso é poesia. A poesia pode se dar esses luxos, mas vamos dizer que, por questão de coesão, ele não tem. De fato, não tem. Mas isso é poesia. Ela extrapola esses limites. Resumo. Coesão e coerência são elementos importantes na redação. A diferença entre coesão e coerência. Uso correto da coesão e da coerência facilita o entendimento do texto. Falta de coesão e coerência deixa o texto confuso. Uma redação com coesão e coerência chama a atenção do leitor. Há elementos básicos de coesão e coerência para facilitar a escrita, e a ausência de coesão e coerência é um dos principais problemas das redações do Enem. Isso que a gente viu, tudo isso aqui é o resumo, ou o índice, se vocês preferirem, do que a gente tratou aqui. Eu acho, se bem que a nossa aula acabou, né? 16h40. Falta 1 minuto. 41 aqui no meu relógio, no meu dali de cima está dizendo 40. Meus caros, olhem, hoje à noite, o problema é que é hoje ou é amanhã, né? Fica nesse meio termo. À meia-noite vai estar liberada a primeira atividade do segundo bimestre. Primeira atividade do segundo bimestre. Então, eu vou deixá-la... Pois não. Qual é o assunto mesmo que vai cair nessa terceira Esse desse módulo, olha, sempre que a gente terminar um módulo, eu vou fazer atividade daquele módulo. Então, o assunto é esse que a gente acabou de estudar essa semana. Sempre. Vai ser o da aula passada. O da aula passada e o dessa, que é uma sequência, é o módulo 3. Eu vou deixar disponível lá no SIGA-A. Lá no SIGA-A. Eu vou parar a gravação porque... aí agiliza o processo de me mandarem o vídeo lá para minha nuvem. E aí eu vou responder.